Oi, gente, tudo bem? Olá, tudo bem? Nós estamos aqui numa proposta nova. A partir de hoje vocês vão assistir aqui no canal, análises de filmes e de livros, tá? Então, análise psicológica de livros e filmes super legais. Então, já vai pensando aí num tema de filme, num filme que você curtiu, num livro que você leu, pra gente poder analisar juntos aqui. E pra fazer a análise de hoje, eu tô com um super convidado que vocês já conhecem, né? Que trabalha conosco aqui no Instituto Ampliar. Sidney, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. O Sidney, gente, é formado em letras e está no 4º ano do curso de psicologia, e ele vai nos apresentar e vamos fazer juntos aqui uma análise psicológica do livro O Retrato de Dorian Gray. Muito legal. Já leram esse livro? Super recomendamos, né, Sidney? Então, assim, esse livro, eu estou estudando ele já tem algum tempo e eu já tenho um carinho muito especial por essa obra. Uhum. É um romance de Oscar Wilde, escrito em 1890. É um único romance escrito por Oscar Wilde, porque o Oscar Wilde era ele era um poeta, escrevia peças de teatro e conto, e esse romance ele foi encomendado na época para que ele escrevesse e que ele retratasse aquele período vitoriano. Que trouxesse todo aquele ceticismo, a ironia, o sarcasmo daquele período que cultivava o estético. Era um período de estética, era um período de beleza, era um período assim de um conservadorismo. E de superficialidade também. E ele foi muito criticado por essa obra. E eu vou falar por quê. Primeiro eu vou falar o porquê da obra, né? Quando eu te apresentei, quando você convidou para trazer a primeira proposta. Uma que eu tenho um carinho muito especial porque eu conheci essa obra durante a minha graduação em letras. E depois eu tive o prazer de fazer uma adaptação para o teatro, na companhia de teatro da Unipar. Eu consegui, foi em 2009, foi uma apresentação única lá no Centro Cultural Gilberto Maia. Não sei se talvez alguém tenha assistido, algum acadêmico da Unipar naquela época, ou alguém apreciador de teatro. E foi muito legal poder personificar o personagem do Dorian Gray e de representar tudo que o retrato e ele e o século trazia. Os críticos trazem que esse retrato ele aborda muito a semelhança do Oscar Wilde. Então tem muito dele aqui dentro dessa obra. Tanto que quando o Oscar Wilde foi julgado devido a um relacionamento que ele teve com Alfred Douglas, trechos da obra foram retirados e foram usados durante o processo para acusá-lo. Ele foi acusado e foi condenado de sadomismo. Então esse retrato, ele diz assim que os personagens principais são então o Basil, que é o pintor que pinta o retrato de Dorian Gray, Lord Henry, que vai persuadir ali no enredo sobre o Dorian Gray, e tem uma personagem que traz assim uma essência, que é a Sybil Vane, que foi a única paixão de Dorian Gray. Mas a Sybil, ela foi escrita devido às críticas que puseram no Oscar Wilde. Na época que ele escreveu, teve uma crítica muito grande em cima de que era uma obra imunda, que aquilo trazia uma promiscuidade, e ele foi muito criticado com isso. E a vida dele toda também, né? Pela sexualidade dele, né? Pela homossexualidade. Então, com a crítica, para que fosse aceito, primeiro publicou-se nos Estados Unidos, teve uma repercussão positiva. Mas quando se publicou na Inglaterra, aí sim teve uma crítica muito grande e ele teve que estender alguns trechos que tem na obra para que aquilo fosse aceito. Como se ele tivesse suavizado aquilo, sabe? Para tirar aquela crítica. E trazendo para uma análise psicológica... Isso, vamos pensar nos personagens e o que a gente pode pensar junto disso. Certo. Trazendo para essa análise, aqui retrata muito o processo do narcisismo. Isso. Entendeu? O culto pela beleza. Por quê? Porque quando o enredo começa, o Basil pintando o retrato de Dorian Gray, né? E naquele dia que ele estava finalizando a obra, um amigo de Basil
do pintor estava lá no ateliê, que é o Lord Henry. E quando o Dorian vê o retrato, ele fica muito impressionado pelo retrato. Né? E ele coloca ali que aquele retrato retrata toda a beleza e que ele queria muito que fosse ao contrário. Inconscientemente ele faz um pacto de que a obra envelheça, de que todos os traços da velhice retrate pela obra e que ele se permaneça eternamente jovem. Né? E Lord Henry vem persuadindo todo esse percurso aí, mostrando o que a sociedade falava na época. E a questão que o Oscar traz é assim: Basil é a pessoa que ele gostaria de ser. Basil, as pessoas que ele gostaria, é o que as pessoas gostariam que ele fosse, o personagem Basil. O personagem de Lord Henry é o que as pessoas acham dele. E o personagem do Dorian Gray é o que ele de fato gostaria de ser. Então ele traz isso. E com isso o Lord Henry começa a persuadir o Dorian o que de fato tem para a sociedade, entendeu? O que é a beleza, é o se manter jovem, é as relações, é a liberdade, é as possibilidades. E com isso, Basil tem um receio de que ele vá se perder aquela essência, aquela beleza, aquela pureza. A inocência, a ingenuidade, pureza. E fazer uma análise psicológica do Dorian é trazer esse processo do Narciso, sabe? É pensar nessa beleza, é ficar voltado muito nesse ser belo. Isso. E aí a contradição, né? Então, o que é o belo é aquele que está ali nas relações, mas ele se perde das relações quando ele foca e fica, né, assim como o Narciso, fica hipnotizado pela sua própria imagem refletida no lago, né? Então, a questão assim, o quanto que ele se torna superficial e acaba não conseguindo sentir a vida, viver a vida, e ficando mais como uma imagem, um bibelô, alguma coisa assim, né? E a gente pode trazer também assim para uma questão de o ser, né? Como se definiu o ser? Né? Como é o ser do Dorian? Qual é o projeto original do Dorian? Né? Como eu posso pensar no eu real, no eu ideal? Como eu posso trazer isso para a atualidade, né? De como a gente é visto nas redes sociais, de como a gente se projeta nas redes sociais, do que é curtido, do que é levado as pessoas a curtir as pessoas na rede social. É a beleza, entendeu? De primeiro momento é o ser belo, há muito a questão visual, da imagem e um recorte da realidade, porque nunca é uma realidade toda, né? É um pedaço daquela realidade e sempre muito relacionado à juventude, né? Sim. E a gente pode pensar também enquanto somente vai cultivar a imagem do jovem, né? Do quanto ainda é uma pessoa que produz, né, para uma sociedade. E como a gente vê esse processo de envelhecimento? Como é aceito esse processo de envelhecimento? Será que a sociedade aceita o processo de envelhecimento? A questão também muito ligada ao sistema capitalista do que é útil, né? Da utilidade, bem isso. Aquele que produz é útil, o que eu estou oferecendo? E aí a subjetividade, porque quando a gente pensa no idoso, o que essa pessoa já vivenciou, as experiências de vida e etc. E numa sociedade tão pragmática, o que é subjetivo nem sempre é valorizado, né? Verdade. Então a gente pode pensar, né, nessa questão também, nesse processo de envelhecer. Dorian não aceitava envelhecer. Entendeu? Tanto que... A gente poderia dizer, Sidney, você que é estudioso da obra, que ele teria até uma síndrome ou um complexo de Peter Pan? No sentido de que ele não aceitava envelhecer? Ele não aceitava. Né? Tanto que o pacto se fez e dentro de um processo literário a gente sabe que se permite acontecer. Houve-se o pacto e ele manteve-se por muitos anos jovem. Né? E tudo que ele foi
ocasionando, o que ele foi fazendo e tudo que foi acontecendo na vida dele e os caminhos que ele foi tomando pelas escolhas, fez, por exemplo, ele rompeu com a Sybil, né, uma garota que ele conheceu, que era uma atriz de teatro, se apaixonou, foi um amor muito rápido, muito intenso ali, só que o que ele cultivava nela? A imagem dela enquanto atriz interpretando Julieta de William Shakespeare. Nunca ele se apaixonou por ela. E ele se decepcionou quando ele levou os amigos ao teatro, que ele considerava um teatro de pocilga, né, era um teatro de 5ª categoria, e que ele se decepcionou com ela porque fez com que ele passasse vergonha perante os amigos. Porque naquele dia ela não pôde atuar. Por quê? Porque de fato ela não podia mais interpretar um amor do qual não era verdadeiro, porque ela pôde provar do amor verdadeiro. Ela também se apaixonou por Dorian. E isso foi coisas que ele foi fazendo, essas maldades, e depois ela comete suicídio, né, com o rompimento desse amor rápido que aconteceu. E depois ele mata Basil, né, porque Basil consegue descobrir que o quadro estava envelhecendo e levando todas essas marcas, esses estigmas, esses acontecimentos da vida estavam sendo essas dores, as feiuras, né? Então essa obra é incrível, né? Que ele consegue, é como se ele fizesse um pacto também com o tempo, ou se a gente pensasse assim, até a tentativa de driblar a morte ou os efeitos do tempo, mas o quadro, enquanto isso o quadro perecia, né? E não só a questão... E a realidade estava no quadro, isso, né? Perfeito, a realidade, né? Retratando não só o envelhecimento do tempo, mas a feiura das atitudes, né, amorais. E ele tinha conhecimento disso. Tanto que ele não permite, assim que o quadro finalizado, que vá para uma exposição. Imediatamente ele leva o quadro para sua residência. E quando ele consegue perceber alguma diferença, ele já esconde o retrato. Né? Porque ele de fato sabia quem ele era na essência, na sua realidade. Mas o que era refletido para uma sociedade era completamente diferente. Era o belo, era o assediado por todos, né? Era ele enquanto seduzir mulheres, idolatrado pelos homens. Então era essa vida que ele cultivava, né? Essa futilidade toda de uma sociedade retratada na época. Se a gente pensar no filósofo Sartre, pensando né, nas escolhas e no projeto e como o Dorian se mostra, seria o retrato de uma pessoa inautêntica, aquela pessoa que vive de teatro, né? Que não assume a angústia e as consequências pelas suas escolhas. Então, um ser que age na má-fé, segundo Sartre, né? Então, a má-fé é o que movia ele a ponto de esconder, e aí esconder o quadro, mostrando ali as consequências das escolhas que ele fazia, né? Então, mostrando só uma falsa ideia. Sartre vai chamar isso, vai colocar como se não vive a realidade, mas interpreta um teatro. Sidney, muito legal discutir. Espero que você que está nos assistindo e vendo esse vídeo, né, leia o livro. Nós super recomendamos. Sim. Né? Deixe aqui embaixo os seus comentários e fiquem atentos que teremos muitas outras análises por vir. Sidney, muito obrigado pelas suas importantes contribuições e todo o conhecimento que você dividiu conosco aqui nesse vídeo. Imagina, eu que agradeço. Obrigada e até a próxima. Até a próxima. Tchau.